Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado nível 2, ou também conhecido como a Escola de Líderes. E o tema hoje é o líder e a batalha espiritual. Pegue aí a sua apostila e me acompanhe. Há dois erros iguais e contrários em que nossa raça pode cair com respeito ao diabo. Um é não acreditar na sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e insalubre neles. C.S. Lewis. Creio que hoje, mais do que nunca, se cumpre as palavras de C.S. Lewis. Temos igrejas que nem acreditam no diabo e, por outro lado, temos igrejas que acreditam demais no diabo. E você está em guerra, e não estamos vivendo em uma vida de Disneylândia espiritual. Esta guerra acontece 24 horas por dia, e Satanás não descansa, não tira férias, não passa mais tarde. Hoje, a igreja vive uma diferente perseguição de Satanás, pois hoje ele está agindo dentro da igreja. Durante muitos anos, ele agiu fora da igreja, mandando matar os cristãos, mas hoje ele está matando os cristãos com as mais variadas heresias. Pastores estão exorcizando cidades e crentes estão sendo possuídos por demônios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 11, diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Por que essa aula é tão importante? Para que nós possamos conhecer os princípios que Satanás usa para atacar a vida do homem. E, meu irmão, como foi dito, Satanás durante muitos anos mandou matar cristãos em coliseus, mandou matar cristãos decapitando-os, mandou trancafiar cristãos em calabouços por meio dos césares, dos imperadores e assim por diante. Mas hoje o negócio é diferente. Porque quanto mais ele matava cristãos, mais os cristãos multiplicavam. Então, hoje Satanás está agindo dentro de nossas igrejas, colocando heresias e pensamentos, colocando filosofias que são realmente mundanas, malignas e que destroem o propósito maravilhoso de Cristo para a vida do homem. E por isso nós não podemos ignorar quais são os princípios, os preceitos e os caminhos que Satanás usa para introduzir heresias e destruir as nossas vidas como cristãos. Amém? Pegue essa apostila e me acompanhe. Quem é o inimigo? Satanás e seus anjos. A termologia bíblica Satanás é achada em 7 livros do Antigo Testamento e por cada autor do Novo Testamento. Primeiro, Satanás. No Antigo Testamento, do hebraico Satã, que significa adversário, do verbo ficar em emboscada como inimigo, opor-se. Satã é usado de 23 vezes para a pessoa de Satanás. B. No Novo Testamento, do grego, Satanás, e é quase sempre o grande adversário de Deus e do homem. O diabo, das 36 vezes, só 3 não se referem absolutamente à pessoa de Satanás, que está em Mateus 16, 23, Marcos 8, 33 e em João 6, 70. Segundo, diabo, do grego diabolos, que é usado 33 vezes, que significa caluniador e difamador. E existem outros nomes de Satanás. E nos nomes podemos ver o caráter de Satanás. Então, tudo isso aqui nos fala de que Satanás se opõe a Deus, se opõe ao homem, está em emboscada para destruir todo o propósito de Deus na vida do homem. Amém? Mas aqui que está interessante, queridos. Eu quero que você me acompanhe. Porque, antigamente, quando se quisesse conhecer o caráter de uma pessoa, se observava muito bem o nome que essa pessoa possuía. Hoje é diferente. Mas, para nós, conhecer o nome que se dá para a pessoa de Satanás é importante, porque nos alerta para aquilo que ele pode fazer em nossas vidas. Primeiro, Satanás era chamado de o grande dragão, a antiga serpente,
se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, como está em Apocalipse 12:9. Então Satanás tem a característica de ser o quê? Sedutor. Muitas vezes ele tenta nos seduzir com doutrinas que aparentemente são bem vistas aos nossos olhos, tenta nos seduzir com canções, tenta nos seduzir com drogas, tenta nos seduzir com filosofias. Satanás, ele tem a habilidade de seduzir as pessoas. Segundo, é acusador dos irmãos, como está em Apocalipse 12:10. Então, toda vez que você peca, erra, falha, Satanás, ele fica na sua mente, lhe dizendo que você não presta para ser cristão, que você não serve para ser adorador, que você não tem capacidade para ser líder. Irmão, o inimigo, ele está aí para tentar nos desmotivar, nos desanimar de continuar vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Satanás, ele tem essa capacidade de nos acusar. É por isso que tem muita gente que desvia, por isso que muita gente larga a célula, porque fica com a acusação de Satanás no coração. Outra questão, Lúcifer, ou a estrela da manhã, como está em Isaías capítulo 14, versos 12. E na segunda carta aos Coríntios 11:14, que nos fala do anjo de luz. Então Satanás muitas vezes se apresenta das diversas maneiras possíveis, e uma delas é muitas vezes ele vai se disfarçar em anjo. Na história da humanidade, muitas vezes Satanás se apresentou como um anjo. Muitas vezes se apresentou como luz. Como há instituições religiosas e heresias que surgiram, porque fulano teve uma visão, uma luz o indicou para tal lugar. Ou então um anjo apareceu, por exemplo, os mormons. A igreja dos mormons surgiu porque Joseph Smith, um anjo apareceu para ele e lhe disse tantas coisas, e hoje está aí, uma igreja que tem uma doutrina completamente contrária às verdades da palavra de Deus, porque um anjo apareceu. Então, queridos, se um anjo aparecer para você, se uma luz brilhar, você precisa avaliar se essa luz é o próprio Deus ou o diabo. E uma das características que se pode avaliar isso é perguntar se Jesus veio em carne, se Jesus é o Salvador. Esses tipos de anjos, esses tipos de luzes, elas, se forem de Deus, vão confirmar essa palavra. Senão vão desaparecer, porque Satanás jamais confessa Jesus vindo em carne. Outra questão. Beelzebu, maioral dos demônios. Mateus 12:24. Então, Satanás, ele é o administrador de todo o reino das trevas. E mais, maligno, Mateus capítulo 13, verso 38, nos fala de que Satanás é que coloca malignidade nos nossos corações. Tem gente que não pode ver nada, não pode ver ninguém andando junto, lendo tal coisa, fazendo tal coisa, que sempre está com aquela mentalidade maligna, de achar que aquilo que está sendo feito é maligno, aquela coisa é maligna, não é do reino dos céus, e assim por diante. Outra questão é Belial, que significa sem lei, anarquítico e desordenado, como está na segunda carta aos Coríntios 6:15. Então, todo lugar que está bagunçado, toda igreja que está uma desordem, todo ministério que está desordenado, toda célula que aquela célula é uma anarquia, uma bagunça, isso nos fala, irmão, de um espírito maligno de Belial agindo naquele trabalho. Outra questão é tentador. Mateus capítulo 4, versos 13 e primeira carta aos Tessalonicenses 3:5. Nos fala que o inimigo está aí para nos tentar. Satanás, ele vai chegar com uma bandeja para você, oferecendo aquilo que a sua alma muitas vezes deseja. Muitas vezes nós temos desejos e muitas vezes o inimigo vai atacar nesses desejos. Muitas vezes todo ser humano tem seus pontos fracos e Satanás vai tentar esse ponto fraco. Muitas vezes pessoas têm ponto fraco das finanças, outros nas mulheres, outros no egoísmo, no poder. E Satanás vai tentar ao homem nessas áreas. Por exemplo, se você tem fraqueza por dinheiro, Satanás vai querer colocar situações para você ganhar dinheiro, mas dessas situações vão contra a palavra de Deus, vão contra os preceitos de uma vida cristã e assim por diante. Então, Satanás é o nosso tentador. E mais,
inimigo, como está em Mateus 13, versos 28 e 29. Satanás é o nosso inimigo. Você não pode fazer pactos com Satanás, você não pode fazer alianças com Satanás, porque isso não ajuda, isso não colabora. Como tem banda de rock que faz pactos com Satanás, como tem atores que fazem pacto com Satanás, mas compreenda, Satanás é o nosso inimigo. Ele veio para nos matar, roubar e destruir. Outra questão, Satanás é homicida, como está em João 8,44. Tem pessoas que sentem desejo de morte, tem pessoas que matam outras pela influência de Satanás. Satanás coloca esses pensamentos, se mate, se mate, se mate. Muitas vezes Satanás tem dito, olha, não serve, você tem que matar, você tem que destruir. É Satanás agindo na mente das pessoas. Outra questão, o pai da mentira, como está em João 8,44. Meu irmão, Satanás ele tem a habilidade de transformar mentiras de uma tal forma que se mostrem uma verdade tremenda. E uma das mentiras que está sendo lançada na nossa geração é a de que Satanás não existe. Que história é essa de Satanás existir? Que história é essa de diabo? Que negócio é esse de inferno? Então Satanás tem conseguido colocar na mente das pessoas de que ele não existe, para que ele possa trabalhar com liberdade na vida e na mente dos homens. Outra questão é que ele é o Deus desse século, como está em 2ª Carta aos Coríntios 4:4. O príncipe da potestade no ar, como está em Efésios 2:2. O príncipe deste mundo, como está no Evangelho de João, capítulo 14, versos 30. E João 16:11. E, meu irmão, esses termos aqui nos falam de alguém que quer dominar, que quer adoração, que quer se colocar no lugar de Deus. Esse sempre foi o propósito de Satanás. Ser príncipe, ser adorado, ser glorificado. E é por isso que ele é chamado de Deus nesse século, o príncipe deste mundo e o príncipe da potestade do ar. E nós temos o que? Abaddon, do hebraico Apolion. Abaddon, do hebraico, e Apolion, do grego, que está em Apocalipse 9:11, que significa destruidor, exterminador. O Abaddon é igual ao Seol ou Hades, que se apresentam 3 vezes no Antigo Testamento, e a morte 2 vezes no Antigo Testamento, e provavelmente aqui o anjo do abismo, o rei dos demônios. Amém? E demônios do grego daimon, 5 vezes, e daimonion, 60 vezes do verbo, demonizonai, 3 vezes, fora 10 vezes, todos os usos ficam nos evangelhos. Geralmente é igual a seres espirituais e maus, às vezes deuses dos pagãos. Provavelmente os demônios são anjos e os anjos de Satanás recaíram com ele, como nós já falamos a respeito disso. Então, antigamente, em cada tribo havia um Deus. Em cada nação antiga existia uma deusa. Por exemplo, antigamente se tinha a deusa Íris, antigamente se tinha o deus Apolo, o deus Júpiter. E esses deuses nada mais são do que demônios, anjos decaídos, que reivindicavam também adoração para si. Antigamente havia deuses para tudo, para o sol, para a lua, para o ar, para o mar. Havia deuses em todas as áreas da natureza. Porque os anjos, eles também têm esse desejo de serem adorados e glorificados. Nós só servimos a um único Deus, ao Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Diga amém. Bom, terceiro, os demônios têm personalidade. Então, os demônios têm inteligência, como está na 2ª Carta aos Coríntios 11:3. Eles possuem vontade, como está na 2ª Carta a Timóteo 2:26. Possuem emoções, ficam bravos, se iram, tal como está em Apocalipse 2:17. Então, tem capacidade, tem inteligência, tem vontade, possuem desejos, emoções. Isso é algo que está na característica dos demônios, tá? Eles sabem da sua condenação, como está em Mateus 8:29, em Lucas 8, versos 28 ao 31. Eles sabem que serão destruídos no último dia. Eles têm consciência do que vai acontecer e o que está predito no livro de Apocalipse.
É por isso que eles não se cansam, eles se fadigam em trabalhar dia e noite, porque eles não querem ir sozinhos para o lago de fogo. Se ele puder levar vocês, eles levarão. Se puder destruir a família de vocês, eles vão destruir. Se eles puderem levar todos que vocês conhecem, eles vão levar. Porque eles sabem da sua condenação e não querem ir sozinhos para lá. Outra questão é que alguns já estão encarcerados no abismo e alguns destes serão libertados na grande tribulação, como está na segunda carta de Pedro 2,4, Judas 6, Apocalipse capítulo 9, versos 14, Apocalipse 16, 14 e Lucas 8, 31 e tantos versículos que confirmam isso. Que alguns demônios estão encarcerados. O nosso Deus poderoso encarcerou alguns. Eles estão acorrentados no Hades. Mas vai haver um dia em que na tribulação o Senhor vai liberá-los. E aí, meu irmão, que possamos estar arrebatados com o Senhor, porque o negócio vai ficar feio no dia da grande tribulação, tá? E mais, eles conhecem Jesus, como está em Mateus 8, 29 e Marcos 1, 24. Eles sabem quem é Jesus e a obra de Jesus. Por isso que eles querem destruir tudo aquilo que Jesus fez. E mais, eles têm suas doutrinas e promovem doutrinas falsas, como está na primeira carta a Timóteo 4, de 1 ao 3. São eles que criam essas doutrinas malignas, esses pensamentos, essas filosofias satânicas, ok? E mais, podem habitar em homens e animais, como está em Marcos 4, 24 e em Marcos 5, 13. Então, esses demônios podem entrar no seu corpo, irmão. Podem possuir sua mente. Pessoas que têm uma vida sem Deus podem ser possuídas por Satanás para os seus próprios princípios, para os seus próprios preceitos, para os seus interesses, para as suas vontades. Pessoas que não andam com Deus, que não são lavados no sangue do Senhor Jesus e que nem possuem uma comunhão com o Senhor diária, podem ser possuídos por demônios e animais também podem ser. Então, queridos, que possamos vigiar cada dia mais. E mais, eles podem causar doenças, como está em Mateus 9, 33 e em João 2, 7. Então, muitas vezes, o inimigo, eles podem lançar setas de enfermidades, setas de dores de cabeça, dores dos rins e assim por diante, irmãos. Os demônios têm essa capacidade. Mas nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não há nada que os demônios possam fazer, porque o sangue do Senhor nos protege e nos guarda. Amém? Outra questão. Alguns são poderosos e enganam até nações, como está em Daniel 10, 13, Apocalipse 16, 13, 4 e Isaías 24, verso 21. Há demônios que agem nas administrações do governo. Há demônios que agem na administração de nações. E como isso é sério? Meu irmão, como há leis que surgem e que são malignas, que atuam diretamente na igreja, na obra do Senhor e assim por diante. Tá bom? Então, os demônios têm personalidade e eles estão agindo poderosamente no nosso meio. Que possamos vigiar cada dia mais. Amém? Agora vamos falar sobre o caráter e atividade de Satanás. Primeiro, a pessoa de Satanás, como está em Ezequiel 28, 12, 17 e Isaías 14, versos de 12 ao 15. Esse texto aqui ele é importante, irmãos. Mas como a nossa aula está em vídeo, fica meio complicado ler tudo. Eu gostaria que depois você pegasse esse texto de Ezequiel e esse texto de Isaías, eu queria que você destrinchasse ele. São textos assim, interessantes para você entender como é que como Satanás foi expulso do céu e como é que ele está agindo no nosso meio. É interessante, leia isso depois, tá? Mas vamos nos prender aqui no texto da nossa apostila. No mundo antigo, um rei frequentemente foi deificado e visto como o mediador entre as suas cidades e países, Tiro, Babilônia, Roma, o Deus nacional. Nessas passagens, os profetas falam não somente ao rei, mas ao Deus Espírito atrás do rei. Satanás foi criado, querubim da guarda ungido e sinete da perfeição, formoso, poderoso, mas finito. Ele caiu por causa do orgulho, como está nesses textos que nós acabamos de ler. E o que Satanás tem
é dado, permitido, ilimitado pelo Deus soberano. O diabo acha que ele está livre, mas ele tem um freio na boca e Deus segura as rédeas, como nos diz o nosso pensador aqui. Queridos, Satanás ele foi criado perfeito no reino dos céus. Era aquele que administrava o louvor e a adoração a Deus. Mas o orgulho, a soberba, entrou no seu coração. Ele queria se fazer igual a Deus. É impressionante como a soberba engana o homem, fazendo com que o homem se ache algo que ele não é. Você já percebeu que todo soberbo é assim? Ele se acha aquilo que na verdade ele não é. Fica se iludindo, com uma ilusão no seu coração. Foi o que aconteceu com Satanás. A soberba entrou no seu coração e ele achou que poderia tomar o lugar de Deus. E está bem claro, ele foi expulso dos céus. Antigamente, os deuses, os grandes imperadores, por exemplo, da Babilônia, de Tiro, de Roma, eles se colocavam na posição de deuses. Por exemplo, no Império Romano, cada imperador se considerava um deus. E todas as pessoas deveriam se ajoelhar aos seus pés e adorá-los. Isso nos fala que por trás desse sentimento estão espíritos malignos e Satanás está por trás disso. Então, se o profeta, quando ele fala ali no livro de Ezequiel 28, de 12 ao 13, e Isaías de 14, de 12 ao 15, nos fala não sobre o imperador, mas o espírito maligno que está por trás daquele imperador. E nos conta por que Satanás foi retirado dos céus. Tá bom? Então a pessoa de Satanás que foi alguém perfeito, formoso, bonito, ele é poderoso, mas ele é finito. Tá ok? Segundo, a posição de Satanás. Ele ainda tem acesso ao trono de Deus, como está em João 1,6, Ezequiel 3, Lucas 22, 31 e Apocalipse 12, 7 e 10. Então o que acontece? Satanás ele tem contato com Deus, ele conversa com Deus. E muitas vezes Satanás ele se utiliza dessa oportunidade para ter autorização para agir na vida dos homens. Quando nós lemos a história de Jó, nós encontramos essa verdade agindo. Jó era um homem que tinha toda uma vida com Deus, uma integridade com Deus, e Satanás chegou diante de Deus e disse: olha, vamos testar esse homem. Vamos averiguar se aquilo que ele vive realmente é aquilo que está de acordo com o que ele diz. Olha, irmão, quando você diz assim, eu quero servir a Deus para todo sempre. Quando você abre a boca e diz, só Deus é o meu único Deus. Muitas vezes Satanás chega diante de Deus, olha, eu quero testar para saber se esse camarada realmente, o que ele está dizendo é verdade. Vamos testar, averiguar se isso que ele diz é verdade. Quando você diz assim, você é um líder de célula muito usado, Satanás muitas vezes pode chegar diante de Deus, será que ele vai ser usado mesmo, Deus? E muitas vezes o Senhor permite que Satanás teste nossas palavras. Muito cuidado com o que você diz. E mais, ele reina sobre a hierarquia dos demônios, como está em Mateus 25, 4, Efésios 6, 12 e Apocalipse 12, 7. Quer dizer que Satanás é o cabeça e abaixo dele existe uma hierarquia de demônios que agem sobre cidades, que agem sobre municípios, que agem sobre igrejas, que agem sobre instituições, assim por diante. E mais, ele reina sobre este mundo, como está em Lucas 4, 5, 6, 2 carta aos Coríntios 4, 13 e Efésios 2, de 1 ao 13 e a primeira carta de João 5, versos 19 ao 20. Satanás é que lidera esse mundo. Satanás é que administra esse mundo, por enquanto. Porque um dia o Senhor virá dos céus e administrará todas as coisas, estabelecerá o seu reino. Amém? Mas enquanto isso não acontece, é Satanás que administra todas as coisas desse mundo. Tá? Então essa é a posição de Satanás. Terceiro, a atividade do diabo e seus anjos. Primeiro é tentar. Como eu falei antes, Satanás vai tentar de todas as maneiras seduzir você com banquetes maravilhosos para que você saia do caminho, para que você se desvie dos propósitos de Deus para a sua vida.
E vou repetir de novo. Uma coisa é ser tentado e outra coisa é estar em pecado. Você pode estar sendo tentado e não pecar. Mas é inevitável que alguém que se deixa levar pela tentação não peque. Então, se você se iludir, se você se envolver da sua tentação, você vai pecar contra Deus. Mas nem sempre. O Satanás pode oferecer o convite para você, pode lhe entregar opções na sua vida, mas você tem a decisão de dizer não. E mais, te confundir, enganar, contrafazer e imitar. Então aqui há vários textos bíblicos que você pode parar para analisar. É importante que você faça isso, tá? Então, de uma maneira ou de outra, Satanás vai tentar iludir você, enganar você. Como há pessoas que vão dizer para você que célula não é de Deus. Quantas pessoas vão dizer para você que Espírito Santo, que Trindade não existe. Como vai chegar pessoas para tentar confundir seu coração, tentar iludir você. Por quê? Porque essa é a função de Satanás, de confundir, de enganar, de contradizer, de imitar, fazer com que as coisas realmente sejam parecidas com as coisas de Deus. Por exemplo, há igrejas e religiões por aí que são muito parecidas com aquilo que nós fazemos, mas na verdade suas doutrinas, sua maneira de adorar é para deuses. Como nós estamos cercados de religiões que imitam as coisas de Deus. E mais, a função deles é destruir, quer dizer, tirar a palavra de dentro do seu coração. Meu irmão, quando a palavra de Deus opera na nossa vida, nossas vidas mudam, nós prosperamos. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós vencemos o pecado. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, podemos ser usados por Deus, mas o inimigo tem a função de destruir a palavra do nosso coração, destruir nossa família, destruir a nossa paz. De todas as maneiras, essa é uma das atividades de Satanás, destruir. E mais, eles querem fazer o quê? Habitação. Possessão demoníaca não comunica bem o conceito do grego daimonizomenos, como está em Mateus 15, 22, que é igual a endemoninhado, que é um estado de passividade humana causada pelos demônios, o controle de alguma forma do termos demônios, Mateus 12, versos 22 e 28 e 43 e 45. Então, preste bem atenção nisso aqui. Tem muita gente que está sob a administração de demônios. Sua mente está possuída por demônios e eles conduzem as direções da sua vida. É por isso que você precisa estar cheio da presença do Espírito Santo. É por isso que é importante que você esteja cheio cada dia mais da palavra, de uma vida poderosa em Deus. Muitas das vezes, tem pessoas que estão endemoninhadas, mas você não vê elas caindo pelo chão. Você não vê elas babando no chão. O pastor muitas vezes vai impor a mão e eles não vão cair, mas estão cheios de demônio. Meu irmão, só aqueles que estão cheios do Espírito Santo e andam verdadeiramente com Deus estão livres de ser possuídos por demônio. Mas se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não tem comunhão com a igreja, se você não tem comunhão com seus irmãos, se você não vive na presença de Deus, muitas vezes você pode estar possuído por demônios e não sabe. Ah, pastor, está possuído por demônio, não é só quando cai, quando fica gritando. Não, meu irmão, tem gente que não faz nada dessas coisas e está possuído por demônios. Tá ok? Quanto aos cristãos tentando a mentir, outra atividade do inimigo é levar você à imoralidade. Você já percebeu que todo mundo que se desvia da presença de Deus se torna mentiroso, cai na imoralidade, semeia joio, tenta atrapalhar a vida dos outros, dizer que pastor é isso, pastor é igreja, que igreja é isso. Eu já estive na igreja, eu sei como é que é esse negócio, é tudo enrolação, né? E começam a perseguir. Tem crente que depois que se desvia começa a perseguir a igreja, começa a perseguir os irmãos. Então é assim por diante. Difamação e calúnia. E, infelizmente, uma das atividades também do inimigo é criar problemas físicos. Tem gente que, quando não está na presença de Deus, é infestado de enfermidades. Que nossa vida possa estar realmente na presença do Senhor, para que possamos vencer todas essas atividades que o inimigo quer manifestar em nossas vidas. Amém? Continuando nossa apostila. Qual a diferença entre opressão satânica e possessão maligna? Primeiro,
possessão é demoníaca e opressão é satânica. Na possessão, a vítima é dominada pelo demônio no corpo, alma e espírito. O crente que estiver andando com Deus em fé e obediência não pode ser possuído por um espírito demoníaco. Nós já falamos a respeito disso. Se você anda com Deus, vive com Deus, você não tem como ficar possuído por demônios. E mais, opressão. Todos os cristãos todos os cristãos são alvos de Satanás para cairmos numa vida de pecado. Por isso, muitos cristãos podem sofrer perseguições, tribulações, porque isso é opressão. Você vive uma vida com Deus, você tem intimidade com Deus e muitas vezes o inimigo vai agir na vida de um pai, vai agir na vida de uma mãe, vai agir pela vida de um professor para tentar oprimir, para tentar fazer você sofrer. Você pode estar debaixo de opressão. Você pode não estar debaixo de possessão demoníaca, mas você pode estar debaixo de opressão demoníaca. Mas, meu irmão, seja alguém fiel a Deus, porque essas opressões são vencidas, porque Satanás não pode ir contra o poder de Deus na sua vida. Amém? E mais, a realidade de Satanás e os demônios. Primeiro, Satanás é feroz. A razão pela qual muitos cristãos falham por toda a vida é esta: eles subestimam o poder do inimigo. Temos um inimigo terrível com quem temos de lutar. Não deixar Satanás nos enganar, pois assim estaremos mortos. Isto é guerra. Quase tudo que nos rodeia neste mundo nos desvia de Deus. Não saltamos do Egito ao trono de Deus num pulo só. Há um deserto, uma viagem e há inimigos na terra. D.L. Moody. Então preste bem atenção. O inimigo de todas as maneiras ele vai agir na sua vida, oprimindo você de todos os lados. E é um erro nós acharmos que já vencemos a Satanás. É por isso que você tem que vigiar todos os dias, na escola, no trabalho, em casa. Tem que vigiar o que você assiste, vigiar com quem você anda. Quando você aceita Jesus, o primeiro conselho que eu dou é: se afaste. Porque o inimigo de todas as maneiras vai tentar influenciar você e vai tentar de todas as formas destruir você. E nós não podemos nos deixar enganar por Satanás. Ele vai agindo, isso aqui é guerra, meu irmão. Estamos em guerra. E ele vai agir de uma maneira ou de outra para tentar arrancar você da presença de Deus. E mais, uma verdade é que Satanás é feroz, né? Outra verdade é que Satanás é finito. Essa é uma realidade. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Geralmente, no sentido direto, o diabo e seus demônios não nos tentam diariamente. Claro, o mundo está controlado espiritualmente e moralmente por Satanás, mas a tentação vem principalmente da nossa própria carne, cobiça, orgulho, concupiscência, falta de controle. Amém? Então Satanás ele não pode saber o que está se passando pela tua cabeça. Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem consciência de tudo que está rolando, mas ele consegue armar uma administração neste mundo para que ele possa ter o controle. E muitas vezes Satanás nos tenta na nossa área em que somos fracos. Então, meu irmão, você tem cobiças no seu coração e você precisa vigiar essas cobiças, porque Satanás, descobrindo qual é essa sua cobiça, ele vai lançar setas para que você possa se afastar da presença de Deus. Amém? Outra questão, terceiro, outra realidade de Satanás é que Satanás e os demônios são limitados por Deus. Olha que interessante. O Senhor os permite ser ativos, mas a graça que restrita não os deixa fazer tudo o que querem, como está em Jó 1,6, Jó 2,7, Lucas 22,31, primeira carta aos Coríntios 12, de 7 ao 9. Em qualquer situação, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, mas com a tentação vos proverá livramento, como está na primeira carta aos Coríntios 10, 13. Cristo, nosso sumo sacerdote,
constantemente intercede por nós, como está em João 17,15, Hebreus 7,25 e a primeira carta de João 2, de 1 em diante. Então, meu irmão, Satanás só faz o que faz porque Deus permite. E tem muita gente que se engana achando que quem vai lançar os homens no inferno é Satanás. Não. Quem vai lançar os homens imundos, incrédulos, é o próprio Deus. Meu irmão, Deus permite que Satanás haja no mundo para que o homem possa crescer, amadurecer e possa conhecer mais o Deus a quem serve. O exemplo disto é a vida de Jó. Você já leu o livro de Jó? Eu recomendo que você leia o livro de Jó. Você terá uma realidade cruel nas suas mãos. Você vai ter consciência do que acontece no mundo espiritual. O livro de Jó é um grande ensinamento para nós. Recomendo que você leia. Mas entenda uma questão muito interessante. Nós servimos a um Deus justo. Ele jamais permitirá que nenhuma tentação, que nenhuma ação do maligno vá além das suas forças. Você pode vencer toda e qualquer ação que está agindo nesse mundo. Tudo terá um fim. Mas compreenda que no momento Deus permite que Satanás haja nessa terra. Mas haverá o dia que o Senhor vai dizer basta, acabou, Ele vai estabelecer seu trono, seu reino, e aqueles que foram fiéis, aqueles que serviram ao Senhor com integridade, que provaram que amam ao Senhor, porque as ações de Satanás nada mais são do que maneiras de testar o nosso coração, para saber se realmente estamos servindo a Deus por amor, e não apenas por interesse. Muitas vezes as ações de Satanás são para testar se realmente queremos andar com Cristo por espontânea vontade. Tudo o que acontece nessa terra, meu irmão, que infelizmente se manifesta nessa terra, Satanás age para testar o nosso coração. E Deus está de olho no nosso coração, para que nós possamos servi-lo realmente de todo o coração para Ele. Ele quer gente que o sirva de todo o coração. Pastor, esse negócio é complicado. Meu irmão, isso aqui é para níveis mais avançados em teologia. Amém? Mas que fique a grande verdade aqui no seu coração. Muitas vezes Satanás vai agir, muitas vezes Satanás vai operar na sua vida, mas se mantenha íntegro ao Senhor, porque Satanás é limitado por Deus. Ele só vai agir até um certo ponto. Mas enquanto você for fiel, isto provará que você ama a Deus e o Senhor fará coisas tremendas na sua vida. Amém? Leia, viu? O livro de Jó, para você ter uma ideia real a respeito desse assunto. Outra questão, quarto, a nossa batalha nas regiões celestes. Agora que você já entendeu que estamos numa batalha espiritual, precisamos entender os lugares da batalha e onde nós nos encontramos. O que é o lugar celestial? É uma posição. Primeiro, onde Jesus está sentado? Efésios 1, versos 20 ao 21 nos fala sobre isso. E mais, 2. Se você aceitou a Jesus e o lugar onde você está, como está em Efésios 2, 4 ao 6. Então, apropie-se dessa grande verdade. Quero que vocês leiam esses textos depois na sua casa, para você ter uma ideia melhor. E o lugar de batalha, como está em Efésios 6, 12. E onde estão os principados e as potestades? Efésios 3, 10. Meu irmão, onde está assentado Jesus? No mundo espiritual. E você que aceitou a Jesus, entenda que você agora tem uma posição espiritual. E que você, meu irmão, não é mais qualquer pessoa. Você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não é qualquer pessoa. Você é um sacerdote, você é um ministro de Deus. E qual é o lugar da batalha? Não é nesse mundo material. As batalhas estão acontecendo no mundo espiritual e que muitas vezes os nossos olhos humanos não podem ver, não podem enxergar. E é que está a grande questão, querido. Se nós pudéssemos ter óculos especiais, nós poderíamos ver a batalha que está rolando ao redor de cada um de nós. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você busca Deus, você começa a ver as batalhas acontecendo ao seu redor. E os principados e potestades estão em diversas áreas da vida e nós precisamos entender a respeito disso. Amém? Primeiro, guerreiros de Deus. Mateus 16, 18 nos fala sobre as portas do inferno, do grego Hades,
que não prevalecerão contra a igreja. Me acompanhe aí. Esse texto não está falando em defensiva, ou seja, ficarmos trancados dentro das paredes das nossas igrejas, orando e jejuando, louvando, porque ali o inferno não entra. Não é isto que Jesus quis dizer, mas é ataque. Entre nos locais onde o inferno está, arranque de lá as vidas cativas a Satanás e as leve para o reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão. Serão arrombadas. Deus está procurando nesses últimos dias guerreiros que possam executar a sua obra. E estes guerreiros são semelhantes ao profetizado por Joel 2, versos de 1 ao 11. Permita-se usar esse texto aqui e você entenderá como é um exército que Deus está levantando sobre a face da terra nesses últimos dias. Aqueles que não se preparam é como o rei em Lucas 14, 31 e 32. Ficará no meio do caminho. Então, meu irmão, haverá guerras. E o texto de Lucas nos fala que todo rei ele tem que avaliar se vai dar conta de ir para a guerra. E lá em Joel 2, versos de 1 ao 11, nos fala de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, cheios do poder, cheios da autoridade, que lutarão contra as obras do mal. Então, meu irmão, você não apenas aceitou Jesus para receber bênçãos materiais deste mundo. Você aceitou Jesus, você foi chamado para entrar numa grande batalha, onde você está sendo preparado para poder arrancar das mãos do diabo outras vidas que estão presas à prostituição, à mentira, ao roubo, às drogas. Você é um instrumento de Deus. Você é uma espada na mão de Deus. Você é um instrumento de guerra na mão de Deus. Amém? Agora, para entrar nessa guerra, para ser um combatente, a chave é a oração. Eu quero que você depois leia Efésios 6,18. Isso nos fala sobre qual é a estrutura que nós devemos ter para uma vida de oração. Meu irmão, a maneira pela qual entramos nas regiões celestes para guerrearmos é a oração. Oração é o combustível que move os anjos do Senhor. Por exemplo, Daniel foi um homem de grande oração. O Daniel, ele foi um dos maiores exemplos de administrador. Ele esteve administrando entre 3 reinos. E foi um homem que, em diversos momentos da palavra de Deus, lutou contra demônios malignos por meio de orações. Outro exemplo é o nosso próprio Jesus. Em diversas passagens bíblicas, como esta que está aqui, Jesus ele se retirava do meio da multidão e procurava ter momentos de oração com Deus. E o próprio apóstolo Paulo, como está nesses versículos que estão à sua disposição, Paulo também era um homem que vivia sempre debaixo de grande oração. Então, meu irmão, não adianta você querer vencer batalhas espirituais se você não for um homem de oração. Certa vez, eu conversando com um jovem, perguntei para ele: meu irmão, por que você não frequenta as orações da igreja? Ele virou para mim e disse: é porque eu não gosto de orar. Meu irmão, depois de alguns meses, esse jovem estava nos carnavais, estava se bebendo, estava se prostituindo. Por quê? Porque homens e mulheres que não oram são presas fáceis para Satanás. Homens e mulheres que não oram não conseguem ter autoridade no mundo espiritual. Homens e mulheres que não oram não conseguem vencer a Satanás. São pessoas fracas. Então, meu irmão, continuando aqui no texto. Homem ou a mulher, para lutar espiritualmente, tem que ter, antes de mais nada, ser um homem e uma mulher de oração. Os grandes avivamentos só aconteceram com o resultado da oração do povo de Deus. Então, queridos, se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo triste, meu irmão, ore a Deus. O avivamento no seu coração, o avivamento na sua vida só acontece se você orar. Tem gente que chega para mim: pastor, eu estou triste, pastor, eu ando desanimado, desmotivado, eu não consigo vencer as lutas espirituais, pastor, ore por mim. Eu orar? Meu irmão, eu posso até orar para que Deus lhe dê o entendimento para que você
Tenha ânimo para orar. Meu irmão, não espere, eu sempre falo isso aqui na igreja, não espere sentir vontade, que não vai acontecer nada. Não espere sentir, quando eu sentir vontade eu vou orar, quando eu sentir vontade eu vou ler a Bíblia, quando eu sentir vontade eu vou na igreja. Meu irmão, se for para sentir vontade, meu irmão, você está no inferno. Porque o homem não tem vontade das coisas espirituais, não sente prazer nas coisas espirituais. É uma guerra. Você tem que decidir orar, você tem que decidir ler a Bíblia, você tem que decidir buscar a Deus. Porque se for se deixar por sentir, meu irmão, você não vai na igreja, não lidera a célula, não faz nada. Porque sentir por sentir, o homem não tem prazer nas coisas espirituais. Amém? Continuando. Nossas armas. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso de 41, nos fala a respeito de Davi. Davi sabia que arma usar. Nos fala sobre aquele momento que Davi estava lutando com Golias e tal. Então o que acontece? Você precisa saber também para usar corretamente as armas que Deus colocou na nossa disposição. Nossa guerra física, o soldado não usaria uma simples faca contra um inimigo que está equipado de metralhadora. Cada arma tem um significado e um uso específico. Assim também é no reino espiritual. Davi, ele usou, ali aquelas pedrinhas, ali usou sua baladeira, que foi o instrumento que Deus inspirou Davi a usar para destruir o Golias. Então, meu irmão, para cada batalha espiritual que se levantar contra você, existe uma arma específica. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Nós temos a arma de defesa, que é o sangue de Jesus. Digamos, que você esteja andando na rua e alguém lança uma maldição que você não está ouvindo, que você não percebeu. Você tem sua arma de defesa, o sangue do Cordeiro. Meu irmão, muitas vezes nós comemos um salgado e não sabemos o que está ali. Nós temos a nossa arma de defesa. Muitas vezes tem pessoas tramando coisas por trás de você que você não está sabendo, mas você tem a sua arma de defesa. Satanás, no mundo espiritual, pode estar agindo contra você e você não está vendo, mas nós temos a nossa arma de defesa, o sangue do Cordeiro. Eu quero que você leia lá Hebreus 9, 18 e Êxodo capítulo 12, verso 33. E nós temos a nossa arma de ataque, o nome de Jesus, como está em Marcos 16, 17 em diante. Então, meu irmão, quando alguém falar alguma coisa contra você, repreenda no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, querido. Quando você for fazer algum trabalho para Deus, use o nome de Jesus. Se algum demônio se manifestar, use o nome de Jesus. Se alguma ação maligna acontecer no seu trabalho, use o nome de... Repreenda em o nome de Jesus. Repreenda a maldição, mal olhado, repreenda tudo na autoridade do nome. Essa é a sua arma. A sua arma de ataque é o nome de Jesus. E mais, nós temos a nossa arma de apoio, que são os anjos de Deus. Quando nós lemos Hebreus 1, de 13 ao 14, e no Salmo 91, versos 11, nos fala que há anjos que nos cercam. Há anjos que nos protegem. Então, quando você chegar em algum lugar, peça para que os anjos de Deus vá na frente e prepare o lugar. Peça para que os anjos de Deus possam lhe acompanhar. Peça para que os anjos de Deus guerreiem naquele lugar, para que você possa vencer na vida espiritual. Há anjos que nos cercam e que nós podemos ter o apoio deles para nossas guerras. Amém? Armas de estratégia. A unção com óleo. Na tradução mais correta é untar. Unção nos fala de quebrar o jugo. Nós podemos utilizar o óleo da unção de diversas maneiras. O óleo mesmo, o óleo de unção, como está em Êxodo 37, e esse óleo pode ser usado para santificar, como está em Levíticos 8, 12, e, como nós já falamos, esse óleo pode ser para quebrar o jugo. Então, meu irmão, compre um óleo ungido, tenha seu olhinho lá na sua célula, tenha um óleo lá no seu trabalho, tenha um óleo na sua casa. Então é uma arma estratégica. Quando você passa a unção com óleo nos lugares, Deus estará com você. O óleo nos fala de quebrar o jugo, de quebrar as ações. Aqui na nossa igreja, toda sexta-feira eu entrego óleo de unção para as pessoas, para que elas levem para os lugares e quebrem o jugo e sejam usadas por Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós temos também a armadura de Deus, como está em Efésios 6, versos de 13 em diante, que diz assim:
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, como está em Efésios 10, de 11. Nessa armadura nós temos o capacete da salvação, que é para proteger a mente, aonde está o nosso livre-arbítrio. Então, meu irmão, use o capacete da salvação, para que Satanás jamais possa roubar de você o seu bem maior, que é a sua salvação. Nós temos a couraça da justiça, feita com o sangue de Jesus, que nos justifica e nos protege as nossas emoções. Então, meu irmão, a couraça é para que o seu coração não possa se iludir com tudo que o mundo oferece. Amém? Nós temos também o calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Então, seja alguém que sempre esteja, por onde quer que ande, levando a paz do Senhor. Use também o escudo da fé. Então, seja um homem de fé. Meu irmão, eu já falei isso antes. Desde quando eu aprendi esse conceito, eu tenho passado para os irmãos. Meu irmão, as nossas vitórias vêm pela nossa fé. Deus não atende a choro, Deus não atende a voz bonita, Deus não atende a pessoas que se apresentam emocionais diante de Deus. Deus respeita a fé. Se você tem fé, você conquista grandes batalhas na sua vida. Outra questão é a espada do Espírito. Seja um homem e uma mulher cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. Aonde você chega com a presença do Espírito Santo, o ambiente muda. Meu irmão, você tem uma espada que corta por todos os lados. É a presença do Espírito Santo na sua vida. Outra questão é o cinto da verdade. Seja alguém que seja transparente. Seja alguém que seja alguém capaz de falar a verdade de Deus aos corações das pessoas. Isso são as armaduras que nós podemos usar para sermos vitoriosos nessa batalha espiritual que está sendo travada e que está agindo nesse exato momento no nosso meio. Você que está assistindo esse vídeo, meu irmão, Satanás de todas as maneiras está querendo atacar você com sono, está querendo atacar você com conversinhas paralelas. De todas e qualquer maneira, o inimigo está tentando agir. Então se revista da armadura de Deus para que você seja abençoado cada dia mais. Continuando, daqui a pouco vamos encerrar, mas há poder nas palavras. As palavras que saem da nossa boca são matéria-prima ou para Satanás ou para os anjos de Deus. Quando Moisés recebeu as instruções das bênçãos e maldições a serem determinadas sobre o povo, Deus ordenou que elas fossem pronunciadas. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 11:29, que diz: pronunciareis. Por quê? Elas já não estavam descritas e poderiam ficar registradas nos anais da história judaica? As nossas palavras causam efeito tremendo no mundo espiritual. Por isso, quando alguém usa palavras para amaldiçoar ou palavras negativas, os demônios as usam como matéria-prima para que se tornem realidade. E quando as palavras são de bênção, os anjos de Deus as usam para torná-las realidades. Josué seguiu à risca as instruções recebidas, como está em Josué 8, versos de 33 em diante. Todavia, havia uma fala, e que com a sua boca não podereis quebrar as maldições lançadas sobre ela. Há poder das palavras. Estude esses textos aqui. Salmo 28, versos 1, Salmo 38, 13, Isaías 6, versos de 9 em diante, e o Salmo 58, versos 3. Preste bem atenção. Nós somos pessoas que possuem um poder inigualável nas palavras. Então, meu irmão, as palavras de maldição que você lança podem ser usadas por Satanás para destruir a sua própria vida. Quando você diz assim, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir terminar esse curso, eu não vou conseguir vencer na vida, Satanás pega essas palavras e procura fazer com que elas se tornem realidade na sua vida. Então, que suas palavras sejam palavras de bênçãos, que você pode dizer, eu vou vencer, eu vou terminar esse curso, eu vou ser um vencedor, as minhas lutas, vou liderar uma célula. Meu irmão, os anjos tomam essas palavras e fazem de tudo para que elas se tornem realidade na sua vida. Pare de falar palavras malignas, pare de pronunciar palavras de destruição, seja alguém capaz de lançar palavras de bênçãos, semeie palavras de bênçãos para todos os cantos, porque assim você se tornará cada dia mais um vencedor
e as suas palavras serão instrumentos para os anjos usarem, e não para Satanás usar. Amém? Continuando. Como devemos lutar? Como já foi dito, seja um homem de oração. Sempre ore pelas pessoas que convivem com você, pelo país e etc. Isso irá libertar de si mesmo. Então, meu irmão, a oração, como eu já falei antes, é fundamental para que você possa até viver uma vida de libertação. Tá? Outra questão, glorifique o Senhor na beleza da sua santidade e abençoe as pessoas com as suas orações e atos. Lembre-se, o que Deus disse a Abraão, Ele também diz aos nossos filhos, se tu uma bênção. Então, meu irmão, compreenda o seguinte, quando você erguer suas mãos, glorifique ao Senhor, exalte o Senhor, diga que Ele é santo, diga que Ele é bendito, diga que Ele é poderoso, adore ao Senhor. E isso aqui, meu irmão, eu vou lhe dizer uma questão aqui muito importante. Quanto mais você adora o Senhor, mais você consegue vencer a sua soberba, o seu egoísmo, a sua carnalidade. Porque compreenda o seguinte, nós que estamos caminhando para uma vida de liderança, entenda que muitas vezes o homem quer reconhecimento, o homem quer glória, o homem quer favor, o homem quer receber tapinha de homens na costa, o homem quer receber elogios de outros homens, mas isso nos fala da nossa natureza humana e do pecado que está em nós. Mas entenda que o único digno de honra, de glória e de adoração é o Senhor Jesus. E quando alguém deixa de orar, isso me fala muito a respeito de quem Ele realmente quer colocar no trono do seu coração. Queridos, quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, você está vencendo o seu orgulho e sua soberba, porque você está colocando o Senhor como centro da sua adoração. Terceiro, faça todas as coisas para tirar o egocentrismo de dentro de você. Toda pessoa tímida tem esse problema. Procure não pensar nisso. Não seja egoísta. Peça a Deus que Ele liberte o seu potencial e receba. Então, como eu falei antes, né? Egocentrismo, egoísmo, soberba. Meu irmão, lute. Por meio da oração, você pode vencer sua timidez. Por meio de uma vida santa com Deus, você pode vencer seu egoísmo, sua soberba. Vença, porque isso fará com que você seja habilitado para ser usado por Deus. E quarto, nunca tema. Homens, pois, se você diz realmente que vive para Deus, deve ter temor dele, não das pessoas. Lembre-se que Deus tem ciúmes. Se você tem mais temor das pessoas do que Deus, você ainda não tomou posse da ressurreição de Cristo. Então, meu irmão, tenha temor de Deus. Tenha mais temor de Deus do que do seu patrão. Tenha mais temor de Deus do que de sua mãe. Tenha mais temor de Deus do que do seu pai. Tenha mais temor de Deus do que do seu pastor. Tenha mais temor de Deus do que dos homens dessa terra. Há uma coisa impressionante. Há pessoas que têm medo de homens, mas não têm o temor de Deus. Queridos, que possamos ser cada dia mais temerosos a Deus. Amém? Quinto, se você se voltar para Deus, Deus se voltará para você. Quanto mais você se der para Deus, Deus se dará para você. Então se entregue. Tem pessoas que estão precisando se entregar, ainda não se entregaram, estão presos a namoros, estão presos aos fascínios desse mundo, estão presos aos prazeres desse mundo. Meu irmão, se desamarre disso, se lance de todo o coração nesse mar que é o nosso Deus, e você terá benefícios inigualáveis na sua vida. Sexto, você sabe que tem que mudar. Você sabe que quem tem que mudar é você. Não adianta você dizer que tem problemas só porque vive com uma pessoa que te incomode, pois Satã nunca mudará. Portanto, você que tem que mudar. Se você se incomodar com esta pessoa, você estará colocando em seu próprio pensamento um sentimento de derrota, pois poderá dizer, enquanto essa pessoa não mudar, eu nunca vou progredir na vida. Não olhe para os defeitos das pessoas, siga com a sua vida. Então tem gente que diz assim, sabe como é? Aquela irmã ali, ela vive uma vida tão cheia de pecado, tão cheia de mazelas. É por isso que eu não tenho uma vida mais
mais profunda com Deus, por causa daquela irmã. Meu irmão, cada um prestará contas de sua vida com Deus. Quem tem que mudar é você. Satanás não vai mudar. Satanás não vai se converter só porque você está precisando ter mais intimidade com Deus. Queridos, você é que tem que tomar a decisão de servir cada dia mais ao Senhor. E mais, busque a paz de espírito. Nunca deixe Satã tirar sua paz. Jesus deixou uma promessa de paz, mas isso não se concretizará se você não buscar paz. Nunca deixe ninguém tirar sua paz. Irmãos, eu tenho esse conceito no meu coração. Eu procuro fazer com que nada tire a paz de Deus do meu coração. Eu não permito isso. Olha que ser pastor é uma dureza. É todo mundo falando que pastor é ladrão, que pastor é isso, pastor é aquilo, pastor é mais ou menos o quê. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não permito que nada disso me atinja. Você que vai se tornar líder na igreja, compreenda que vão falar de você, vão dizer que você era isso no passado e agora quer estar dando uma de santinho agora. E disso para cima, meu irmão. O inimigo vai falar muito, vai xingar você, vai tentar menosprezar você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você pode vencer as obras malignas de Satanás. Determinando que ele não vai tirar a tua paz. Amém? Porque tem gente que se aborrece com tudo. Tem gente que se ira com tudo. Ah, falaram de mim, pastor, e eu vou prestar contas com essa pessoa. Meu irmão, continue com sua paz. Porque você está na presença de Deus. E aqueles que tocam nos ungidos do Senhor, eles terão, no devido tempo, sua prestação de contas com Deus. Tá bem? Outra questão. Quando orar pedindo perdão pelos seus pecados, primeiro você tem que pedir perdão a Deus e depois se perdoar a si mesmo pelo pecado. Muitas vezes as pessoas pecam e não tomam posse do perdão, porque as mesmas não perdoam a si mesmas. Creia que Deus lhe perdoa e siga em frente. Lembre-se que Satã irá fazer de tudo para você não tomar posse do perdão, mas não esquente. Então o que acontece? Você errou, você falhou, peça perdão a Deus e se perdoe. Tem gente que fica carregando um fardo imenso nas costas. Ah, eu errei, eu não sirvo mais, eu não posso mais, porque eu quebrei a confiança do meu Deus. Meu irmão, nós somos falhos, nós podemos errar. Você está compreendendo? Então você se perdoe e siga em frente. Erga a cabeça. Eu sempre digo que derrotado não é aquele que cai, mas aquele que permanece caído. Então, meu irmão, caía do homem, mas o levantar é de Deus, diz a palavra do Senhor. Amém? Outra questão. A Bíblia diz, quem crê em Jesus será salvo. Mas esse crer não é um crer qualquer. Esse crer significa depositar confiança em Cristo, fazer de tudo para obedecê-lo e agradá-lo. Pois se fosse tão fácil assim, o mundo seria salvo. Então, meu irmão, uma coisa é você aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é de graça. Agora, se permanecer na vida com Deus é outra. O Jesus pagou o preço para que todo mundo pudesse ser salvo. Agora, a entrada na salvação é de graça, a porta está aberta. Mas permanecer dentro da presença de Deus, aí, meu irmão, você vai ter que procurar obedecer a Deus, agradar a Deus, viver uma vida de santidade, sabe? Andar nos princípios, se afastar do mal. São conceitos importantes. Então, meu irmão, viva segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, meu irmão, se é para orar, vamos orar. Se é para jejuar, vamos jejuar. Se é para obedecer, vamos obedecer. Se é para dizimar, vamos dizimar. Se é para ofertar, vamos ofertar. Então, meu irmão, vamos viver conforme aquilo que a palavra de Deus diz, para que possamos permanecer dentro da vontade de Deus. E mais, as coisas com Deus não é moleza. Nós temos que batalhar para conseguir. Mas uma coisa eu te digo, que se batalhar, a vitória é certa. As coisas de Deus não são conquistadas, as coisas de Deus são conquistadas com lutas. Portanto, combata o bom combate da fé e seja cabeça e não cauda. Meu irmão, está pensando que orar é fácil? Está pensando que estar na igreja é fácil? Está pensando que manter uma vida com Deus é fácil? Não é, meu irmão. Muitas vezes vai exigir de nós suor, dedicação, esforço. Vença sua preguiça, vença
o seu cansaço, vença o seu desânimo, vença a sua tristeza, meu irmão, porque andar com Deus é batalha, é luta, é guerra, é mais dedicação do que sentimentos. Como eu falei antes, nós estamos aqui para batalhar e não sentir. Batalhe para estar na presença de Deus. Lute para estar na presença de Deus. Mas não deixe essa coisa que você tanto quer vire luxúria. Lembre-se, luxúria é pecado. Entregue nas mãos de Deus e seja feito conforme a sua vontade. Meu irmão, tem coisas que você coloca na sua vida como se fosse tão soberana, tão importante, inigualável. Cuidado, para que isso não vire luxúria na sua vida. 12. Quando você aceitar Jesus obrigatoriamente, você tem que tirar os bloqueios da sua vida. Vamos supor o orgulho, o complexo de inferioridade, o egocentrismo, a inveja, o ódio, a avareza, a vaidade, medos e traumas. Lembre-se, tudo com que Cristo se fez novo. Se você crê na ressurreição de Cristo, não tem motivo para estar passando por isso. Cristo é vida para valer. Está cuidando de nós e que te poderá fazer o homem. O diabo usa esse tipo de pessoa bloqueada para destruir outras e também ela mesma. Então, se você não tirar este ponto fraco da sua pessoa, você estará dando lugar ao diabo e ele vai te usar sempre para destruir você e outras pessoas que convivem contigo. Lute para jogar fora isso. Peça a Deus para libertá-lo ou libertá-la, né? Com fé. De acordo com a sua fé, você vai receber. Então tem gente que é cheio de orgulho, chega na igreja cheio de complexo de inferioridade, egocentrismo, inveja, ódio, rancor, avareza, vaidade, medo, trauma. Essas coisas podem ser vencidas desde que você batalhe, desde que você busque a Deus, desde que você ore, desde que você clame. Essas coisas irão ser extraídas da sua vida e você poderá viver uma vida repleta. Mas, meu irmão, tem gente que ama viver um sentimento de inferioridade. Tem gente que gosta de ter inveja dos outros. Tem gente que, né, tem um desejo muito grande por estar cheio de orgulho de ser, eu sou o cara, eu sou o bacana, sabe? Essas coisas invadem a alma do homem. Mas deixa eu dizer para você, você pode vencê-las por meio de uma vida de busca na presença de Deus. 13ª aqui. Uma das principais doenças humanas que mata é o orgulho. Tocamos mais uma vez nesse assunto. Meu irmão, você já percebeu que nós estamos falando muito sobre esse assunto? Orgulho, soberba. Então, são coisas que não podem estar no coração de um homem de Deus. Continuando aqui. Essa doença afasta você de Deus, pois Deus odeia pessoas orgulhosas. E mais, os soberbos não herdarão o reino de Deus. Paulo diz, aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não segui o sábio na sua própria sabedoria. O orgulho é um pecado mortal. Leia todo o livro de Provérbios e você vai descobrir que os orgulhosos vivem uma vida de fracasso e de derrota. Eu chego até a dizer para alguns irmãos que quando aparece alguém soberbo, alguém orgulhoso, né, alguém cheio de egocentrismo, isso faz Deus se lembrar de alguém. Deus faz isso lembrar de Satanás. Pessoas orgulhosas, soberbas, egocêntricas, fazem Deus se lembrar de Satanás. Porque Satanás foi expulso do céu, como nós vimos, né, por causa da soberba, do orgulho e do egocentrismo, irmão. Então vença isso na sua vida e você será alguém tremendamente usado por Deus. Quer se gloriar? Se glorie em conhecer o Senhor como teu Deus. Ele é o teu Senhor. Meu irmão, toda a batalha espiritual é importantíssimo. Para finalizar esse assunto aqui, é importantíssimo que você vença o orgulho, a soberba e o egocentrismo. Porque a fonte de toda mazela na vida de um homem surge a partir do orgulho, da soberba e do egocentrismo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.